Empresário, empreendedor, profissionais da área de segurança do trabalho e estudantes. Cá estamos nós, mais uma vez, com o programa Segurança e Saúde no Trabalho. Esse programa tem o objetivo de trazer para você, desmistificar e ajudá-los a implementar as normas de segurança do trabalho. Este é um dos objetivos principais, pois muitas vezes nós deixamos de aplicar por conta de desconhecimentos e muitas vezes a solução ela está bem à nossa porta, bem acessível, né? E não é tão assustadora quanto se parece. Hoje nós temos o privilégio de receber o engenheiro Igor Duarte. Ele é da IPK. Isso, engenharia. Engenharia. Ele está vindo hoje para dividir conosco, a quem eu agradeço desde já, muito obrigado, engenheiro, dividir conosco um pouco da sua experiência profissional no que diz respeito à eletricidade. Eletricidade que ela é tão importante no lar, no comércio e na indústria. Pois uma parte elétrica muito mal elaborada ou com alguns problemas podem trazer danos catastróficos e até proporcionar acidentes fatais. Engenheiro, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse, por favor. Ok. Paulo, na verdade, obrigado a você pelo convite. É muito importante para nós, profissionais da área, podemos comentar, inclusive na rede de TV, aqui com o pessoal do Sincomércio, sobre essas questões que são muito úteis e fundamentais para evitar diversos problemas, principalmente para o pequeno empreendedor. Eu atuo na área de engenharia já tem alguns anos, atuo tanto na área privada como na área pública, e estou hoje com esta oportunidade de conversar com o Paulo aqui sobre as questões de segurança na área elétrica, que envolve inclusive a NR10. É importante nós começarmos a falar com vocês um detalhe bastante interessante. Eu, Igor, tenho andado no comércio aqui geral, assim, não só daqui, da região, mas em alguns comércios em São Paulo, onde tive a oportunidade de estar fazendo alguns trabalhos, inclusive para grandes redes de magazines. E o que tem acontecido? Eu tenho observado que o empreendimento, ele já existe há vários anos. Então, o que acontece? Com o passar dos anos, eu observo que não foram feitas grandes mudanças na parte elétrica, tá? Na parte elétrica. Então você traz uma coisa que vem desde lá da inauguração da empresa até hoje e, no entanto, os estoques aumentaram, você tem um risco muito grande. Você tem estradas, os pallets, praticamente de madeira, você tem caixas de papelão, produtos classe A, que seriam também todo esse rol assim, de roupas, tudo praticamente num amontoado só. Qual o risco de uma elétrica, praticamente, de toda uma fiação, todo um conjunto, não estar adequado aos dias de hoje e nestas condições? Olha, Paulo, existem alguns fatores que precisam ser analisados. Entre eles, os quais eu considero mais importante, por observar justamente essas questões que você está pontuando, é a seguinte. Primeiro, o risco... Inicialmente, o empreendedor se preocupa com o custo desta manutenção elétrica e ele evita atuar diretamente logo quando ele entra na loja, quando ele abre ou quando ele reforma, porque ele é um custo relativamente alto. Mas aí existe a necessidade de você colocar no papel, analisar adequadamente qual o custo eu teria como empreendedor, como comerciante, se eu perder todo este material que está acumulado no estoque devido a um descuido que eu tive em relação à questão elétrica. Nós temos muitos prédios em vários lugares, nós vemos, na verdade, muitos prédios em vários lugares que está nessa condição difícil, um estoque abarrotado e o sistema elétrico antigo. Então, existe outro fator que inclusive é benéfico para o empreendedor, o empresário, que é a seguinte questão em relação ao custo que ele precisa colocar, que às vezes ele esquece, é o custo de médio e longo prazo. O item 1 seria segurança para que não perdesse o material e evitasse o custo da perda, que isso é muito importante, além do risco à saúde dos funcionários e dos transeuntes que estão ali no comércio. O segundo item
é o custo que ele não terá a médio e longo prazo com esta preocupação desta reforma deste material elétrico. Então, é segurança em primeiro lugar e segundo, o custo reduzido em relação ao seu consumo de energia. Porque com a depreciação do material elétrico, né, acaba tendo fuga, acaba acontecendo algumas situações de rotina que o consumo de energia ele aumenta. E no final das contas, o comerciante acaba perdendo dinheiro com isso. Só que isso, normalmente, tá? Não é visto, encontramos várias situações, né, no nosso dia a dia, quando nós atendemos alguma necessidade de orçamento, de vistoria, e encontramos essas situações. Então, a gente tenta focar muito nesse sentido e é comum entregarmos alguns cálculos prévios para apresentar para o empreendedor a necessidade, né, para motivá-lo a cuidar da parte elétrica e evitar que ele tenha prejuízos de fato. Entendi. Então, por exemplo, nós podemos dizer que, a exemplo de hoje, quando nós vamos a uma lanchonete ou alguma coisa aqui no nosso centro comercial, vamos tomar como base aqui o público-alvo, né? O centro de Guarulhos, nós observamos fritadeiras elétricas, cada vez nós implementamos algumas coisas mais, aí vem o sistema de exaustão. Então, de repente, o empreendedor, né, a pessoa que está ali, ela não está se dando conta do que ela vai implementando cada vez mais equipamentos com relação a esse consumo, né? Então, se não fizer esse projeto, essa revisão, ele pode estar perdendo muito ali. Sem dúvida, inclusive aumentando o risco. Outra situação colocada, Paulo, muito bem colocada, que é o que acontece muito. Eu já estou há algum tempo no meu empreendimento, no meu local de trabalho, né, com os meus funcionários, e eu preciso fazer algum tipo de ampliação em relação a equipamentos. E eu não me atento, né, pela rotina do dia a dia, eu sou empresário, não sou de elétrica, né? Eu não me atento à necessidade de alterar o meu sistema elétrico para comportar adequadamente todos os novos equipamentos que durante meses ou anos eu venho acrescentando. Porque assim, quando você acrescenta, né, alguns equipamentos que aumentam o consumo da energia, isso afeta diretamente o sistema elétrico, aumenta o risco na segurança e, consequentemente, aumenta o custo, né, devido aos fatores dos materiais elétricos não estarem devidamente adequados à nova realidade que você acabou construindo no decorrer do tempo. Então, isso é um item muito importante também que acontece com frequência. Tá, então, nós devemos ter como base que, independente do empreendimento, seja uma lojinha de roupas, seja uma loja de calçados, que principalmente agora com o final do ano, que esperemos aí que nós tenhamos boas notícias no que diz respeito a essa questão da pandemia, né? O comércio vai estar mais ativo, né? Tem se voltado mais, então busca-se colocar mais iluminação, mais aqueles chamariz todos praticamente de enfeites. Então é importante você estar atento, seja você um comerciante lojista de calçados, de roupas, enfim, seja você um estabelecimento alimentício, que você tem as suas demandas com as fritadeiras, a exemplo do que nós falamos, e inclusive também, o Igor, tem uma das coisas que é muito importante também nós observarmos, que são os mercadinhos de bairros, que eles também passam por isso. As grandes marcas trazem as suas geladeiras, né? E vão colocando suas geladeiras lá e você não está atento a isso, né? Aí você coloca mais um cortador de frios, exato, aí põe mais a questão de carnes que precisa estar refrigerados, e você vai aumentando a demanda e não se dá conta disso, né? De fato. São situações que acontecem nos mercados, principalmente devido a essa questão dos fornecedores, dos parceiros deixarem, né, equipamentos elétricos. Acontece em relação à questão da iluminação. Não é só colocar uma lâmpada. Nunca é só colocar uma lâmpada. Tenha essa certeza. Você terá um custo maior da sua conta de energia. E eu gostaria também de torcer para que esse final de ano realmente seja diferente para você, comerciante. Porque você é responsável por uma cadeia, né, uma cadeia comercial, né, uma cadeia de contratações, onde nós, autônomos, ou da área elétrica, ou da área de segurança, né, dependemos também do seu crescimento. Né, e que seja um crescimento com segurança. Então, no caso dos mercadinhos de bairro, é importante ressaltar a questão, qualquer freezer, por único que seja, né, é importante que você chame um profissional
capacitado e habilitado a te dar essa orientação. Gente, tem muita gente no mercado que dá essa orientação sem custo, tá? Não se preocupe em relação a isso. Procure, consulte, veja, né? Seja o eletricista que esteja capacitado e habilitado, seja o técnico, o engenheiro, aquele que você tiver maior proximidade ou maior possibilidade para que ele te possa dar essa orientação adequada, né? Até mesmo sem custo. E aí é uma questão de você trabalhar para evitar problemas, porque é fato, você terá um risco maior na segurança e um risco maior no consumo de energia quando você não se atenta para esse fato. Por um item, no caso do mercadinho, que seja colocar um freezer novo, uma geladeira nova naquela área que não estava esperando por esse equipamento. E um detalhe muito interessante, tá, Igor? Muito interessante. Muitas vezes, quando você contrata uma pessoa, eu tenho aquele seu Zé. Seu Zé, ele me limpa a calha, ele passa uma massa corrida aqui, ele ajeita aquela questão. E ele diz conhecer de elétrica também. Ele diz conhecer de elétrica. Qual o risco de contratar uma pessoa assim, Igor? Gente, eu já tive experiência, inclusive, né, de contratar profissionais de áreas diferentes que quiseram opinar em relação à área elétrica. O último caso mais, assim, digamos, interessante, né? Não vou dizer engraçado porque tem um risco de vida aí. É um profissional que estava fazendo uma alteração numa parede, num apartamento, que eu fiz com alguns colegas da área, né? E aí ele achou um cabo lá e falou assim, olha, por que não liga o cabo aqui? Ó? Já tem um cabo, não precisa quebrar tudo isso. Né? Nós nos entreolhamos, né, respeitosamente, nos dirigimos a ele e falamos, não, fica tranquilo, fique em paz, porque tem que quebrar mesmo. Gente, é muito importante que você confie no profissional que você está consultando e que ele se mostre realmente capaz, que ele mostre documentação, que ele mostre cálculos simples. Todo eletricista, todo técnico e todo engenheiro precisa se embasar nas normas e nas regras e apresentar aquilo que é o conceito ideal de trabalho. Tá? Se ele não apresentar isso para você, se você não sentir confiança, busque no mercado, porque tem muitos profissionais bons e competentes, habilitados, né, que podem sim dar um suporte adequado para você que está precisando apenas de uma informação para que não tenha problema com o seu estoque, não tenha problema de risco com com o seu sistema elétrico. E é isso. Me fala uma coisa, Igor. Uma das coisas que muitas vezes nós fazemos esse tipo de ampliação, muitas vezes por desconhecimento, até o presente momento, que agora, a partir de agora, a gente está aqui. Gente, nós estamos à disposição, logo, logo vai passar o cartãozinho, o contato do Igor, tá? Para quem tiver alguma dúvida, pode ligar para a gente, entre em contato comigo, a gente faz o canal, faz essa ponte aí, o objetivo é ajudá-los. Igor, eu gostaria que você comentasse, tá? Para aquela pessoa que tem um mercadinho, vamos voltar para o mercadinho, vamos voltar para uma lanchonete, onde nós temos aqueles balcões metálicos, alguma coisa, e quando não se tem um aterramento adequado, quais são os riscos para umas gôndolas, né? As gôndolas que são aquela... Quando você tem todo esse display, esse hall à disposição do cliente e não está devidamente aterrado. Perfeito. Uma boa observação também, é comum também encontrarmos às vezes o aterramento que esteja inadequado. Ele até existe, né? Existe lá a haste, existe o cabeamento de aterramento, mas por ser muito antigo, ele já não está atendendo, né, a demanda. Já não comporta. Já não comporta mais, né, de maneira adequada, tá com o material corroído ou tá enferrujado, tem N situações que precisam ser vistas. Então, assim, basicamente, o aterramento, quando ele não atende o objetivo para qual ele foi designado, qualquer pessoa que tenha contato com equipamento elétrico, né, ele provavelmente sofrerá um choque. Tá? E aí, gente, choque é outra situação também que nós encontramos, assim, que nós ouvimos falar, né, as lendas. Um choquinho não dá em nada, não pega nada. Né? Então, isso não procede. Tá? Isso não é uma informação correta ou coerente. Né? Tem que se preocupar sim com o aterramento, inclusive o aterramento, a missão dele é proteger qualquer pessoa que tenha contato, né? Por mais simples que seja. Sabe aquela geladeira em casa, né? O freezer no mercado,
né, que você vai, opa, ou que deu choque. Isso é altamente preocupante. Isso quer dizer que um dos fatores que pode estar acontecendo de problema lá é um mau aterramento, que precisa ser consertado imediatamente. Isso é risco de vida, gente. Isso é sério. Né? Salvo engano, meio ampere, né, a corrente elétrica, então, aquele choquinho que você leva, né, meio ampere já é risco de morte. Né? Então, isso tem que ser, é um dos itens da elétrica que tem que ter preocupação, né, do empresário, do comerciante no lar, que é a questão do aterramento. Se o seu prédio, se o seu comércio, o seu mercado está devidamente aterrado, se o sistema, né, SPDA, sistema de para-raio, ele está adequado, ele passou por manutenção, porque é isso que garante, inclusive, a sobrevida do seu equipamento. É que, na verdade, o Igor, cada organismo, cada corpo vai responder de uma forma, né? Cada pessoa responde de uma forma, pois todos nós somos diferentes, né? Totalmente diferentes. A exemplo, por exemplo, uns são mais vulneráveis a ter resfriados, outros mais a gripe. Então, essa variedade também acontece em termos do quê? Em termos de elétrica. Cada organismo, pessoal, cada um responde de uma forma diferente. E não subestime, tá? Não subestime porque o negócio é sério. Igor, antes da gente fechar essa primeira etapa aqui, eu gostaria... E aquele disjuntor chato, Igor? Toda vez está no estabelecimento, na hora que está a mal correria, eu falei, tá, desarma, ele, tá, desarma. Ele está querendo falar alguma coisa para a gente, Igor? Sim, de fato. Olha, muito cuidado em relação à questão do disjuntor. Existe uma prática ruim, né, do comerciante, da pessoa responsável, do gerente do comércio, observar essa situação e não chamar o profissional habilitado para verificar o que está acontecendo. Existem N fatores que podem estar causando esse acionamento do disjuntor. Né? Então, assim, o que nós encontramos muito, então é só trocar o disjuntor que já resolve o problema, coloca um disjuntor maior, com maior capacidade. Isso não pode acontecer desta forma. Não é só trocar o disjuntor. É necessário que você tenha uma análise de consumo, de carga, de equipamentos, né, entre outras situações, para saber qual que é o real problema que está acontecendo. O disjuntor, ele está te avisando, essa é a missão dele. Então fique feliz, não fique irritado, não fique chateado quando o disjuntor desarma. Tá? Fique feliz, porque aquilo é a sua segurança, ele está avisando você, olha, estou com um problema no seu sistema elétrico, por favor, né, preciso da sua atenção. Isso é muito importante, porque quando acontece isso, inclusive com frequência, é porque algo está errado e precisa passar por uma análise de um profissional habilitado. Seria praticamente como se fosse alguém afogando. Socorro, exatamente, tem que ser revisto exatamente. Aqui, ó, eu preciso aprender a nadar, né? Traçando praticamente um paralelo. Mas o disjuntor, ele está te avisando, olha, tem alguma coisa errada, eu não fui dimensionado para isso. Você está colocando uma carga maior nas minhas costas. A minha capacidade de carga é uma, você está colocando alguma coisa a mais sem a devida atenção. Então, o papel do disjuntor é praticamente esse com vocês, tá? A gente vai chamar os comerciais. Lennon, podemos chamar os comerciais aqui? A gente vai tomar só uma aguinha aqui, porque a gargantinha está seca, tá? Pessoal, e só lembrando, aqui nós estamos sem máscara, mas nós estamos com distanciamento, nós temos em todas as salas, todas as entradas, álcool gel à disposição, tá? Nós fizemos toda a higienização, nós estamos, eu e o engenheiro Igor aqui, o menino, que é o Leno, ele está numa outra sala, então todos os requisitos de segurança estão sendo seguidos aqui, tá ok? Até daqui a pouco. Olá, comerciante, trago aqui para você uma grande novidade para o seu comércio, para o seu produto, é o comércioguarulhos.com.br. O comércioguarulhos.com.br é um portal para você divulgar o seu produto e o seu serviço. E o que é melhor, pelo comércioguarulhos.com.br você não terá nenhum custo e com toda uma equipe preparada com estúdios para você vir aqui, trazer o seu produto e vender mais. Então se cadastre, entre aqui no portal comércioguarulhos.com.br e se prepare para um mega projeto que está nascendo, que é o Marketplace do vendamaiscomércio.com.br. A VMC e o Sim Comércio se unem numa grande parceria. É o primeiro Marketplace do Brasil em que você terá taxas infinitamente mais em conta para você vender mais. E o que é legal, com o apoio de uma agência digital à sua disposição para criar sua marca, para ajudar você nas redes sociais,
para criar o seu site. Tá esperando o quê, meu amigo? Vem para cá. O Sim Comércio se preparou, tem equipe especializada em marketing e em geração de conteúdo. Portanto, olha, de início, comércioguarulhos.com.br, traga o seu produto, venha divulgar sem nenhum custo. Estamos caminhando para o Marketplace. O Venda Mais Comércio é a sua oportunidade de vender mais e se fortalecer. É o comércioguarulhos.com.br e o Venda Mais Comércio que está chegando para fortalecer o seu negócio e o seu produto. Se cadastre agora. Estamos juntos! Olá, estamos de volta, já tomamos aquela aguinha, né? E novamente com o engenheiro Igor aqui. E agora nós vamos falar, nessa primeira etapa nós falamos de uma abordagem geral, onde nós tratamos praticamente das questões de varejo, de lojistas, alguma coisa. E é muito importante, mas muito importante também, gostaria que o engenheiro só desse uma palavrinha sobre isso, no que diz respeito à elétrica residencial. Por exemplo, Igor, nós temos as questões dos prédios mais novos, nós temos prédios mais antigos, mas nós temos a nossa casa também como um todo, que é de suma importância nós estarmos observando isso, né? Porque de uns tempos para cá, principalmente com essa questão de trabalhar home, nós não nos atentamos, mas nós trouxemos mais computadores, nós temos mais demandas elétricas em casa. Eu gostaria que você desse só uma palavrinha sobre isso, dos cuidados de se ter praticamente para quem está trabalhando em casa e a importância da elétrica na casa. Vamos lá. O que é mais comum encontrarmos nas residências, algumas situações que observamos e precisamos atentar. É a seguinte situação. Quando você inclui mais eletrodomésticos, né, qualquer equipamento que exija eletricidade, é importante você nunca colocar extensões à revelia. Tá? Vou ligar a TV, vou ligar o computador, o videogame e outros equipamentos, né, 4, 5 numa extensão, tá? Aí você olha, mas a minha casa não comporta. Então vamos falar no que seria ideal, tá? É importante que você se preocupe com a segurança, gente, porque acontece acidente sim. Tá? Numa pesquisa rápida, em sites confiáveis, você vai encontrar informações de acidentes em residências, envolvendo principalmente essa questão das extensões, né, que são subutilizadas, digamos assim, né, o termo acho que talvez seja o mais adequado. Então, assim, o ideal é você se preocupar, entre outros fatores, com o aterramento da casa, observar. E como que eu vejo isso? Ver se existe, normalmente, se a casa segue o padrão, tá? Ela tem lá um cabo verde que é ligado no aterramento, ou você chama o profissional para fazer essa verificação com o equipamento adequado. O segundo item, entre outros mais, é você não fazer essa ligação dos eletrodomésticos num ponto só. Tá? A sua casa, o seu quarto, a sua cozinha, ela foi preparada, né, em princípio, para atender determinados equipamentos. Isso quando nós falamos de 10 ou 20 anos ainda, né, em relação para trás. Nós não podemos esquecer que aquele cara do depósito de material para construção, ele quer vender. Então ele vai vender extensão para você, você quer com 7, com 8, ele te vende o que está lá, ele não vai te dar orientação nesse sentido. Então é importante ficar atento a isso. Importante. Ó, eu ressalto essa observação do Paulo, porque em algumas situações, eu comprando material elétrico para prestar algum serviço, né, já observei, isso não é geral, tá, mas acontece muito, do vendedor ele sempre querer te empurrar algo que não é adequado, porque ele acha que tem que ser. Às vezes ele não é da área, não é um eletricista. Quando é uma pessoa da área, ele tem maior cuidado em relação a isso. Ele procura, né, dar opções de solução para você e não só vender aquele material específico para poder bater a meta dele. Então atenção a essa questão também quando for pedir alguma opinião para o vendedor. É importante falar disso.
Um detalhe muito importante também, Igor, eu gostaria só para a gente encerrar essa parte da residência, que é uma das coisas que se ouve muito e observa-se algumas reportagens aí, daquelas pessoas que morreram estarem operando o celular e o celular carregando, tá? Acho que a última notícia que eu tive nesse sentido foi de um garoto que havia acabado de tomar um banho, tal, e estava com o corpo molhado e foi mexer com o celular, isso em Minas Gerais, e acabou vindo a falecer, né? Gostaria que você comentasse isso também, que é de suma importância para todos. Sim, de fato, ó, a segurança nunca é demais, nunca é demais. Para cada caso tem que se analisar algumas variáveis, né, que colaboraram para que este acidente acontecesse, tá? Vamos pensar o seguinte, não é simplesmente você o pegar no celular quando ele estiver ligado. Há o risco? Sim, sempre há risco, sempre. Falou energia elétrica, sempre há risco. Então todo cuidado é pouco. Tá? Neste caso específico, né, ele também estava molhado para auxiliar no risco. Na condução elétrica. Né? E aí ele foi mexer no celular, o celular podia estar com algum desgaste, o cabo podia estar com algum desgaste. São variáveis que nós não percebemos que acontecem. Né? Alguma coisa que está depreciada. Um carregador de má procedência. De má procedência. Tem N situações que gera, né, que pode gerar esse acidente específico, como diversos outros. Tá? Então é recomendável, por boas práticas, não se utilizar o celular enquanto ele estiver conectado, por questão de segurança. Não me custa. E quando envolve energia elétrica, gente, tomem todo o cuidado possível. Tá. Perfeito. Fica a dica aí, tá? Igor, vamos falar de indústria? Ok. Vamos falar de indústria. Igor, nós temos a indústria de uma forma geral. Nós temos a pequena, média, grande indústria, né? E existem algumas coisas que assustam, né? Muitas vezes, quando você vai discutir, não nas grandes, mas assim nas pequenas, médias, onde você tem aquele chefe de manutenção que está lá há 15 anos, 16 anos, sem menosprezar, sabe, todos, mas assim, muitas vezes a gente se depara com essa situação quando a gente vai falar das questões de diagrama unifilar, onde nós vamos falar praticamente da importância do laudo do SPDA, tá? Essa importância do laudo do SPDA. Quando você fala da importância da capacitação e qualificação do eletricista, né? E quando você fala de EPI. Então, existem algumas situações em que isso até gera uma certa... Pô, mas você está querendo atrapalhar meu trabalho, eu já faço isso há 15 anos, alguma coisa, agora você quer fazer o quê? O cara, para entrar lá na cabine primária, precisa estar igual um astronauta, né? É importante destacar que estas mudanças que ocorreram na legislação no que diz respeito à NR10, elas lamentavelmente ocorreram em cima de tragédias, de coisas que aconteceram. Daí a importância de se adequar. Eu gostaria que você me dissesse qual a importância de implantar a NR10 numa empresa. Olha, a NR10 ela foi criada baseado em problemas, né? Nos anos 70, em torno disso, né? E ela vem sofrendo adaptações. A ideia inicial, você pode encontrar isso até no site do governo federal, na inspeção do trabalho, agora ligado ao Ministério da Economia, onde a informação consta lá, que a ideia inicial era que a NR10 fosse evoluindo a cada 2 anos. Mas isso não aconteceu por N problemas, né, de estudos políticos, né? E a última alteração que nós tivemos foi no ano passado, 2019, houve algumas alterações, inclusive em várias NRs, né, e houve também na NR10. Então, assim, o objetivo, gente, eu sempre observo por esse lado, apesar de não concordar com tudo, é criar melhorias e condições para que as empresas se adequem, né, às situações de segurança, inclusive pensando sempre no menor custo possível. Né? O custo está atrelado à empresa, ao ramo empresarial, à indústria, ao comércio. Então, precisa se preocupar em relação a essa adequação. E por que é importante? Gente, evitar o acidente, né, não é só uma questão de custo, é uma questão de vida. Né, se preocupar com o seu funcionário. Se nós pensarmos de uma maneira mais abrangente, saindo, né, só da questão da segurança elétrica, isso é uma questão de gestão. Você demonstra preocupação com o seu funcionário, ele acaba tendo mais cuidado, né, e provavelmente a sua produtividade melhora.
e você deixa de ter problemas, né, diversos problemas, porque você não quis ou não pôde naquele momento se adequar à questão da NR10, principalmente na indústria, digamos assim, que é de grande porte, onde tem vários itens, né, diversos, que precisam se adequar à questão da NR10. Nós temos que ficar atentos que quando você não adequa o seu empreendimento dentro do que pede a norma, muitas vezes o profissional de segurança, o profissional de segurança, ele está ali, eu não vou dizer como se fosse um anjo da guarda, mas ele estudou para isso. Então, o que está sendo passado ali não quer dizer também, Igor, que o que passou nós vamos ter que resolver do dia para a noite. Não, monta-se um cronograma, vamos trabalhar praticamente aonde dói mais, né? Dentro desse diagnóstico, aonde dói mais, onde pode gerar uma consequência, porque você não pode esquecer que praticamente nós estamos falando do seu empreendimento. Perfeito, exatamente. Tá? Nós muitas vezes observamos quantos não são os casos aqui, ó, que a gente observa que pegou fogo aqui, pegou fogo ali, é evidente que assim, mais do lado da elétrica, né? Que pode ser um desencadeador. E muitas vezes isso pode ocorrer, né, como na maioria das vezes, quando não tem ninguém lá. Quando não tem uma equipe de segurança, quando não tem CIPA, quando não tem brigada, quando não tem... onde tem apenas um vigilante. Então, isso é um item que deve ser destacado, né, Igor? Sim, sim. Nas unidades, nas empresas que eu tenho andado, é muito comum encontrar, de médio e grande porte, muito comum encontrar um item, né, de segurança do trabalho, né, em falta, na verdade, que é a placa de acrílico. Sim. Dentro dos quadros e disjuntores. Falta muito, gente. Fundo laranja. Fundo laranja. É muito comum encontrar desacordo com a norma. Os disjuntores estão identificando qual máquina A, máquina B, máquina Perfeito. C. É questão do diagrama unifilar. É necessário, é importante que a empresa tome esse cuidado para que, em questão do turnover, a troca de funcionários, né, e que essa atualização de treinamento seja realizada para que o profissional que vai atuar naquela elétrica, que ele desconhece, inclusive, não é mais aquele que está há 20 anos, né, mudou, arrumou uma promoção, foi para outra empresa e vem aquele novo, aquele jovem, né, ele precisa ter informações adequadas. Sim. Em função de auxiliar, né, ao trabalho dele, consequentemente, à empresa, para não fazer nenhum tipo de bobagem, porque ele, por desconhecer, não tem informação lá do quadro. E tem um detalhe bem importante disso daqui, que não basta ser eletricista para atuar dentro de uma indústria como um eletricista. Você precisa ter o curso da NR10. Perfeito. Tá? E se caso, Igor, ele tenha que fazer alguma manobra em cabine, onde nós estamos falando da questão da alta, certo, ele precisa ter o curso do CEP, né? Curso de CEP. Gostaria que você comentasse sobre a NR10 e o CEP para nós. Tá. É importante, no caso de lidar com cabines primárias, né? Essa é uma das minhas especialidades atuais, inclusive, o cuidado que tem que ter com a segurança. A NR10, ela apresenta toda uma ordem de acionamento, desacionamento, cadeados de segurança, a forma de trabalho, checklist, de como que o profissional ele tem que agir ao lidar numa cabine primária ou mesmo num quadro elétrico, né, de baixa. Tá? Então, assim, por que é importante essa questão do curso, do treinamento, né, do retorno ao curso para a atualização? Essa questão é o controle em relação ao conhecimento e a garantia que o profissional vai agir conforme a norma NR10. Gente, e sempre lembrando que a questão do treinamento e da atualização dos cursos não é uma questão de custo, é uma questão de fazer com que sua empresa evite alguns problemas que inclusive encontramos aí no mercado. Do profissional, né, não ter a aptidão necessária para dar naquele momento, quando ingressa numa cabine primária, ele não verificou o checklist NR10, ele não tem um formulário adequado para seguir, ou ele acha que é chato fazer isso. Não tem a permissão de trabalho. Não tem a permissão de trabalho. Então, e só lembrando, tá? No passado era bastante comum, quando caía energia, você pegar o vigilante, né,
naquelas épocas de temporais, de chuva, o vigilante adentrar a cabine primária e ficar lá com a manobra, fazendo manobra. Imagina o risco, imagina quantas vidas não se perderam, né? Quantos membros não foram amputados, por muitas vezes existe amputação de membros, né? Enfim, existe uma série de coisas. É de suma importância estarmos atentos a isso. Tá? O seu RH com certeza sabe alguma coisa nesse sentido, nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, para auxiliar quem quer que seja, para darmos o norte no que diz respeito ao cumprimento da norma. E novamente lembrando, tudo que nós conversamos aqui, ele é público, tá? Existe um site no Ministério do Trabalho, que é da Secretaria do Trabalho, ENIT, né? Que está lá com a ENIT, que é subordinado hoje à Secretaria do Meio Ambiente, Economia, Ministério da Economia. Ministério da Economia, Paulo Guedes, né? E lá está tudo isso, evidente que as normas para uma leitura, mas nós estamos à disposição para ajudá-los no que for preciso. Igor, um detalhe importante, né? Que é de suma importância para todos. Quando eu faço a aquisição de uma máquina, de um novo equipamento, alguma coisa assim para a empresa, eu sempre recomendo que o quê? Envolva o pessoal da segurança do trabalho, exato, envolva a questão da manutenção. Quanto mais pessoas forem discutir o assunto, é de suma importância para a aquisição de um novo equipamento. Pois muitas vezes, hoje com a globalização, nós compramos uma máquina lá da Ásia. Eu não vou falar da China, né? Porque senão estou fazendo propaganda da China. Mas compramos uma máquina da Ásia. Mas nós precisamos estar atentos ao quê? Como é que vai vir a questão elétrica? Quais são as cores dos botões, não é verdade? Quais serão as instruções que virão nessa máquina? Se ela virá em português, se ela vai vir em kanji, se ela vai vir em coreano, alguma coisa. Então discutam, façam grupos multidisciplinares, envolvam a manutenção nessas questões. Onde vai ficar, se há ar comprimido, né? Essa é uma boa dica para você, tá? É uma boa dica, uma excelente dica para você. E um detalhe também bem importante, nós temos muitas vezes as empresas que trabalham por turnos. E muitas vezes, no segundo, terceiro turno, você tem apenas um profissional de elétrica que ele vai estar atuando naquela empresa. E muitas vezes você pode ter uma determinada situação, olha lá, uma máquina importante, tá? Eu já passei por situações iguais a essa, você ter uma máquina importante, e esta máquina, que é uma máquina importante, ela de repente deu um piripaque lá de elétrica e o profissional da elétrica está jantando. Então, olha as situações. E muitas vezes, Igor, o camarada pega um mecânico, uma outra pessoa, para ir lá mexer naquilo lá. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. Um problema de elétrica e você ter outro profissional para ir lá. Tem algumas questões relacionadas a isso que precisam ser vistas, né? É assim, cada profissional precisa estar orientado a lidar naquilo que lhe compete, que é da sua competência. Você se dispor, tome muito cuidado com isso. Eu sei que é importante sermos gentis, tentar colaborar, sermos proativos na empresa, mas você se dispor a atuar com um equipamento que não é da sua competência, você não está habilitado para aquilo, isso pode lhe causar mais problemas e causar mais problemas para a empresa do que você pensou. Tá? Então sempre evite, não faça isso, não chame, você que é gestor, não dê essa abertura para que outro profissional, apesar da boa vontade dele, nós sabemos que existe. Nós já falamos sobre isso, da questão de responsabilidade civil e criminal. Você que é gestor, colocar uma outra pessoa que não tem competência e disso gerar alguma coisa grave, alguma coisa, é você quem irá responder. Exatamente. Perdão. Mas é isso, né, Igor? Uma outra coisa também, que agora eu vou deixar o Igor numa saia justa, galera. E aí, quem tá comigo aí? Igor, nós temos essas mudanças climáticas aí que vem assustando, né? Aqui Guarulhos, São Paulo, de uma forma geral, batendo aqueles picos, né? E nós sabemos que o eletricista, ele tem um uniforme diferenciado dos demais da fábrica. Ele é um uniforme que tem por objetivo protegê-lo, tá? No que diz respeito a um possível incidente lá com um arco voltaico, alguma coisa nesse sentido, né? Lembrando que o uniforme não é para proteger da descarga elétrica, ela é contra risco de queimadura. Um monte de gente fala, se eu usar esse uniforme, eu posso encostar perto de uma tomada. Não faz isso não, gente, que não é para isso não, tá? Com relação ao arco voltaico, mas tem todo um mapeamento também, não é simplesmente chegar lá e comprar, você tem que chegar junto ao seu fornecedor e lá, ó, eu faço essa situação, que ele vai te passar o uniforme certo, tá? Isso. E tem isso também, é muito importante. Então, e o uniforme, ele é
mais grosso é de manga comprida, alguma coisa assim, e os colaboradores, eles necessariamente precisam usar nessa época, certo, Igor? Então, qual que seria a sua recomendação, por exemplo, quando você pega uma pessoa que tenha resistência a isso, a utilização desses equipamentos, que são obrigatórios? Olha, inclusive em uma discussão recente sobre esse assunto, bem recente, estávamos vendo quais seriam as possibilidades, né? E conforme a experiência, né, dos demais colegas da área de segurança, uma recomendação que eu estou seguindo a partir de então é a questão mais focada ao planejamento das atividades. É assim, gente, sabemos que o calor acaba com a gente, prejudica o nosso trabalho da área elétrica, nós eletricistas, engenheiros, técnicos, não importa, cansa muito, né, deixa a gente estafado e é muito ruim. De fato é ruim, eu não quero usar o uniforme. É o uniforme grosso, né? Isso. Da elétrica. Putz, é muito ruim, nós sabemos disso, mas é imprescindível a utilização dele. O que pode ser feito nestes casos, né? Conforme, né, a nova recomendação, assim, recente recomendação que eu recebi. Questão de planejamento das atividades. Aquele profissional que você sabe que não vai fazer nenhum tipo de operação, nenhuma manobra, de fato, que sofra algum tipo de risco, né, que ele passe algum tipo de risco, você pode dar a permissão conforme o planejamento autorizado pela gestão, pelo chefe de manutenção. Envolvimento da CIPA, da segurança do trabalho. Exatamente. Todos cientes e autorizados, é que ele evite utilizar, né, para quando não for fazer nenhuma manobra, né, pelo menos a parte superior do uniforme, certo? Se ele só vai fazer um diagrama unifilar, onde ele não vai ter que tirar disjuntor, colocar disjuntor, tá? Tem que ficar muito claro isso. Mas isso é uma questão de gestão para que facilite a vida do funcionário, do eletricista, do técnico, para que ele não sofra tanto, porque isso é ruim, isso gera rejeição, é muito ruim usar o uniforme, eu sei disso, eu faço esses trabalhos e sei o quanto é ruim, né? Mas assim, existe essa possibilidade, esse caminho que pode ser adotado por algumas empresas, tá? A gente não pode generalizar, mas cada caso é um caso e é uma saída, né, que eu acredito que é muito, muito profícua para que resolva, amenize essa problemática de calor para os nossos profissionais. Ou seja, quando o seu eletricista, dentro da sua programação, ele vai trabalhar apenas com uma caneta e um checklist, onde ele não vai atuar, não vai fazer nenhuma, não vai tomar nenhuma ação, ele apenas está fazendo a questão do checklist. A iluminação de emergência, vamos testar, desligar o disjuntor, que está tudo paramentado, tudo protegido ali, ó, ok. Desde que feito um excelente planejamento. Perfeito, né? isso. Então, novamente, é de suma importância essa interação entre a segurança do trabalho, praticamente a manutenção, e um detalhe também bastante interessante para o eletricista, no que diz respeito a isso, ao calor, a esta roupa, é o quê? É você ter o envolvimento do pessoal da saúde, da medicina do trabalho. Por quê? Porque ele, como um profissional, ele precisa também estar muito bem hidratado, né? Precisa ter esta orientação, né? Não que ele seja específico, mas todos, assim, mas de uma forma geral, também é importante estar sempre reforçando com o eletricista. Por quê, gente? Porque ele está trabalhando com um uniforme, né? Ele trabalha com uniforme e muitas vezes realiza trabalho em altura, trabalho embaixo de máquinas, alguma coisa assim. É bem interessante isso. Outra coisa importante destacar, o eletricista, ele precisa ter curso de trabalho em altura, se caso ele realize alguma trabalho em altura, por exemplo, acima de 2 metros de altura, onde exista risco. Evidente que isso sempre ocorre, então é importante ter o treinamento de trabalho à altura, os exames médicos estarem compatíveis, né? Exatamente. Tem que estar tudo alinhadinho, tudo bonitinho, tudo certinho. Se houver a necessidade de realizar um trabalho em espaço confinado, é uma outra situação, mas se houver a necessidade, nós não podemos esquecer, o eletricista, ele é eletricista. Se for realizar trabalho em espaço confinado, ele terá sim que ter o curso, terá que ter o exame médico compatível. Caso vá realizar trabalho em altura, idem. É de suma importância nós estarmos seguindo essa regra. Igor, o nosso tempo acabou. Foi um prazer em tê-lo conosco. Eu acredito que ainda temos mais assuntos para conversarmos. Eu vou, se você me permitir, numa outra ocasião, eu irei convidá-lo novamente para que a gente possa contribuir. E é isso, gente. Leno, você está colocando, colocou o contato do... Ah, já está ali, né? Ah, que está atrás da câmera aqui, eu não estou vendo. Mas está aí o contato do engenheiro Igor.
Qualquer dúvida, pode ligar aqui, liga no Sim Comércio, liga para mim, tá? Não tem problema, a gente vai estar conversando. A nossa proposta aqui é trazer profissionais iguais a esse, cujos quais são profissionais que atuam, que conhecem, que são do campo, que conhecem a disciplina. Para quê? Para ajudar você, que é empresário, que é indústria, você que é estudante, tá? De uma maneira geral, conta com a gente, tá? É isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Igor, Obrigado, Paulo.